O youtuber Felca publicou um vídeo sobre adultização de crianças. O termo se refere à exposição precoce de menores de idade a comportamentos e contextos adultos. Em poucos dias, o vídeo ultrapassou 26 milhões de visualizações e elevou a discussão de um assunto sensível em nível nacional. No vídeo, o Felca denuncia casos de exposição sexualizada de crianças nas redes, cita nomes, mostra prints e alerta para o papel dos algoritmos. A repercussão foi imediata. O Ministério Público abriu investigações. Perfis chegaram a ser removidos das redes por decisão judicial. O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou que vai pautar projetos sobre o tema. Assembleias estaduais também retomaram discussões sobre leis de proteção infantil. As propostas vão desde regras para crianças influenciadoras até planos de combate à pedofilia. A mobilização envolve parlamentares de diferentes espectros políticos. O Felca, por sua vez, reforçou a segurança dele depois de receber ameaças. O caso saiu das redes sociais e chegou na política. Agora, toda essa pressão e mudanças nas leis podem definir os próximos passos. Quarta-feira, 13 de agosto de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast de análise aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar, você já teve até um spoiler aqui para você que me acompanha em vídeo, com o advogado Ariel de Castro Alves, que também foi secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente. Doutor, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriela. É um prazer falar com você, falar com os telespectadores da ICL. É um prazer te receber, doutor. A gente está falando num contexto da viralização de um tema que, na verdade, não é novo, mas um influenciador, que é o Felca, fez um vídeo de quase 1 hora falando sobre exploração de crianças e adolescentes. Tem um amplo debate, a gente vai explorar aqui cada um deles e as abordagens que esse vídeo teve, mas o importante é que teve um grande alcance e a gente está entrando nesse debate com consequências até jurídicas para as pessoas que estão envolvidas em casos de exploração e nessas investigações também. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, porque eu vi dois lados. Eu vi uma crítica de gente dizendo que a gente precisa de leis mais específicas para proteger crianças e adolescentes e outro lado dizendo não. A gente já tem leis para proteger as crianças, o que a gente precisa é articulação e vontade política, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, tem no Código Penal também tipificações. Então, para a gente começar, eu queria ouvir esses dois lados e a sua análise sobre isso. Sim, Gabriela, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é uma legislação que foi criada lá em 1990. Nós jamais imaginávamos, há 35 anos atrás, que nós teríamos hoje todo esse aparato, esse potencial da internet, das redes sociais, muito menos que teríamos a inteligência artificial. Com o passar dos anos, o Estatuto sofreu várias mudanças, vários acréscimos, complementações importantes. Uma delas tem a ver com esse caso que foi denunciado pelo influenciador Felca sobre o também influenciador Ítalo, que trata exatamente de submeter crianças e adolescentes a situações de vexame e de constrangimento. Esse crime já era previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente desde 90, mas em 2008 surgiu uma legislação para punir qualquer forma de pornografia infantil na internet, sejam situações de sexo explícito ou situações pornográficas ou eróticas envolvendo crianças e adolescentes. Então, quem
produz, quem dirige, quem gera aí qualquer tipo de cena, de filmagem, de foto envolvendo pornografia infantil, mesmo quem fizer a intermediação, quem assediar adolescentes para participar de filmagens, quem facilitar, favorecer de alguma forma, pode ser então punido. E as penas são altas, são de 4 a 8 anos. Então, a investigação do Ministério Público, da Polícia Civil, sobre esse influenciador da Paraíba, que foi denunciado, ela exatamente ocorre com base nesses dois crimes, de submeter crianças e adolescentes a situações de vexame e constrangimento, pena até 2 anos. Esse crime já era previsto desde 90 no Estatuto da Criança e do Adolescente, e esse outro, que é de produzir, dirigir, criar de alguma forma cenas pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. Inclusive quem contracena com elas, o adulto, também pode ser punido e até 8 anos de prisão. Doutor, tudo isso que o senhor traz é muito importante e eu quero também incluir algumas informações aqui e entender como é que tudo isso poderia funcionar de uma maneira mais integrativa. Então, a gente tem, por exemplo, um trabalho que a Polícia Civil pode fazer, a gente até está falando em cima de um caso que é emblemático desse vídeo do Felca também, mas a Polícia Federal também é responsável por investigar os crimes cibernéticos. A gente tem a atuação do Ministério Público para esses casos, que deveria atuar para esses casos, e também quando a gente fala de criança e adolescente, claro, o Conselho Tutelar e CREA também, além do Ministério de Direitos Humanos acima de tudo isso. Mas falta integração entre todos esses agentes para conseguir também enxergar como tudo isso está dentro das plataformas digitais, porque com a disseminação desses conteúdos dentro das plataformas e uma falta de regulamentação nas redes, é muito fácil ter acesso a esse tipo de conteúdo. E até um experimento que o próprio Felca faz nesse vídeo, e acho que é bastante didático, ele tem um papel muito importante ali de mostrar como é fácil ele entrar, ir atrás desse tipo de conteúdo. O Instagram dele, que foi onde ele fez esse experimento, entregou tudo de volta e ele começa a ter acesso a perfis que estão ali basicamente para combinar onde esses grupos vão fazer troca de conteúdo de exploração infantil. Então é tudo muito fácil e parece que falta uma vontade de regulação das plataformas também. Sim, Gabriela, já respondendo a segunda pergunta que você fez e também em conjunto com a primeira, então eu explicitei aí que para punir esse influenciador que está sendo acusado, nós já temos legislação suficiente. Agora, para evitar novos casos, nós precisamos de regulamentações, e a decisão recente do STF, que estabelece a responsabilização das plataformas, das big techs, das empresas, ela dá margem, então, para garantir a constitucionalidade de uma regulamentação do acesso à internet no Brasil, do acesso às redes sociais e de instrumentos de fiscalização, de monitoramento, que alguns setores estavam chamando de censura prévia. Mas quando trata de proteger crianças e adolescentes, lembrar que a nossa legislação ela trata da proteção integral da criança e do adolescente, está previsto na Constituição, está previsto em todo o Estatuto da Criança e do Adolescente e trata da prioridade absoluta. Então chegou o momento, diante de toda essa discussão, essa polêmica, esse clamor social, de tratarmos da regulamentação do acesso à internet no Brasil. É inadmissível que as pessoas ingressem na internet e não se identifiquem. Eu entendo que a identificação tem que começar nesses navegadores, nesses portais de navegação da Google, da Mozilla, Explorer, qualquer um que seja. Nós somos identificados no dia a dia
na nossa atuação na comunidade, onde nós comparecemos, em restaurantes, em prédios, em todos os lugares, ainda mais com as câmeras que são colocadas também em todos os lugares das cidades. Por que que nós não temos uma identificação por meio da internet? Então, toda pessoa que vai entrar na internet, que vai ter rede social, tem que encaminhar o seu documento de identidade escaneado, temos que ter identificações por meio digital, temos que ter identificações também por meio do facial, e é necessário que sempre tenhamos as idades das crianças e adolescentes e que isso seja verificado quando vai acessar determinados conteúdos. Nós precisamos de uma classificação indicativa das redes sociais, dos jogos, dos aplicativos, para exatamente proteger as crianças e adolescentes. E as empresas têm obrigação, elas não podem só ficar lucrando, elas precisam fazer todo esse monitoramento, verificar de fato as identidades, se tem autorização dos pais, mães e responsáveis legais. E claro, que isso não isenta a família, também o pai, a mãe, os responsáveis legais, de fazerem os controles. Hoje em dia já existem aplicativos que podem limitar o tempo de acesso de crianças e adolescentes na internet, que pode limitar os conteúdos, os aplicativos que elas terão acesso ou não, e que cumpra a legislação e que não esteja ofendendo ninguém, não esteja com crimes de ódio, acaba não tendo a mesma quantidade de visualizações. Isso não pode mais acontecer, então nós precisamos, de fato, de uma regulamentação, inicialmente para proteger as crianças e adolescentes. Acho que num outro momento nós precisamos ampliar, porque também não podemos mais aceitar tantas situações de homofobia, de crimes de ódio, de xenofobia, de tantas discriminações cometidas pelos meios virtuais, e muitas vezes por perfis fake. Você deve receber mensagens de perfis fake, pessoas que não concordam com as suas ideias, mas não têm coragem de assumir quando fazem uma ameaça, uma provocação, uma ofensa, assim como eu, a vida inteira, tenho recebido também mensagens de perfis fake. Isso não é admissível, as pessoas têm que assumir o que elas estão dizendo, o que elas estão fazendo, as ameaças que fazem, as ofensas e os seus crimes. Foi muito bom o senhor ter tocado nesse ponto, doutor. Tem vários pontos que eu gostaria de destacar aqui, mas principalmente o quanto o Congresso vem se omitindo nesse debate de regulamentação das redes sociais, né? Agora, o Hugo Mota já disse que vai pautar diversos projetos voltados para proteção de crianças em redes sociais. Eu te pergunto se essa pressão que gerou esse vídeo do Felca, que é bastante didático, foi boa, foi positiva nesse ponto, só que, por outro lado, se não há um certo oportunismo político, porque a regulamentação das redes sociais está aí quicando no Congresso há muito tempo e os políticos, né, boa parte dos parlamentares, principalmente da extrema-direita, derrubaram, dizendo que era criminalização da liberdade de expressão, enfim, não quiseram pautar esse debate. Então, parece que falar de uma coisa sem falar de outra, como estava na fala aí do senhor agora, é praticamente impossível. A gente não consegue falar de proteger crianças e adolescentes sem discutir a regulação das big techs e das plataformas, né? Exatamente. Nós temos que ver os componentes políticos aí. Inclusive, quando tratamos da retaliação promovida pelo governo americano do Trump ao Brasil, ela se deu também por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de responsabilização das big techs, das empresas, das grandes plataformas de internet. Então, existe um lobby muito forte, muitos interesses financeiros, que são interesses que acabam contrariando a garantia de direitos humanos fundamentais, inclusive de crianças e adolescentes. Nesse caso, do presidente do Congresso ter se pronunciado,
nós devemos nos lembrar que o presidente do Congresso ele passou por um momento grave de crise na semana passada, a ocupação do Congresso Nacional, a ocupação da cadeira dele de presidente do Congresso, ele foi totalmente desrespeitado, deslegitimado na sua atuação, e agora ele ressurgiu com essa plataforma de defesa da criança e do adolescente diante de um caso de grande repercussão aí, com mais de 30 milhões já de visualizações desse vídeo do Felca, do influenciador, e esse caso é na Paraíba. Então esse influenciador ítalo que está sendo denunciado, ele já vinha sendo denunciado antes, desde 2020, desde o ano passado, o Ministério Público da Infância e Juventude já vinha investigando as possíveis violações. Então é um caso que mexe também com a base eleitoral do presidente da Câmara dos Deputados. Então ele reaparece também com essa conotação política, mas se isso tiver resultados efetivos, se ele estiver de fato se comprometendo com a proteção de crianças e adolescentes nos ambientes digitais, esperamos que comece pela aprovação do projeto de lei 2628 de 2022, como você disse, não é um tema novo essa regulamentação, que é do senador Alessandro Vieira. Esse projeto foi amplamente discutido pela sociedade civil, pelas entidades de defesa dos direitos humanos e que é o mais adequado hoje para proteger as crianças e adolescentes nos ambientes digitais. Doutor, sobre educação sexual e digital, vejo como uma coisa também que tem que caminhar junto, né? Tem muita desinformação no entorno disso e por isso eu acho importante trazer aqui para a nossa pauta, porque as pessoas levaram isso para uma discussão política como trazendo fake news a respeito do assunto, né? E a importância da educação sexual também evita abuso sexual, protege essas crianças, elas sabem onde elas podem procurar ajuda, o que é ultrapassar o limite, entender o que é ultrapassar esse limite também, né, esperado para a idade delas. Então, para aprender o que é abuso, o que não é, saber com quem falar. Esse é um debate que eu acho fundamental de ser colocado. Não sei se o Felca vai continuar, porque, enfim, contou que recebeu ameaças de morte, fez esse primeiro vídeo de divulgação, mas ele disse que é um assunto que ele pretende continuar pautando. E acho que seria um próximo passo fundamental para continuar falando sobre adultização, sobre abuso e sobre a exploração desses conteúdos e pedofilia. Sim, nós temos temas que nos últimos tempos se transformaram como tabus, né? Eu lembro que estudei em colégio católico e também em colégio evangélico da Metodista, e os livros no passado eram da Marta Suplicy, eram sobre educação sexual. E naquela época, isso há mais de 20 anos atrás, os professores tratavam desses temas em sala de aula. Hoje se tornou impossível tratar desses temas por conta do avanço. Eu tive também, de setores numa escola pública, inclusive, estadual, tive aula de educação sexual. Então, para ver, Gabriela, como nós estamos retrocedendo nesse país. Hoje a gente não consegue que esses temas sejam tratados em escolas públicas, nem em escolas particulares, porque logo virão aqueles que vão promover ataques a qualquer tipo de iniciativa voltada à questão da educação sexual. E educação sexual não quer dizer que o professor, a professora vão ensinar seus alunos a fazer sexo, né? Quer dizer que os seus alunos estarão sendo orientados, educados sobre o que é um abuso sexual, sobre o que é um estupro de vulnerável, o que é uma exploração sexual no ambiente da internet, que tipo de vídeos, de fotos, né? A questão dos nudes, o perigo, né? O descontrole. Às vezes
a menina ou o menino mandaram nudes para o namorado, para o paquera, mas aquilo perde totalmente o controle e pode ir para redes de exploração sexual, de pornografia infantil. Então, tudo isso precisa ser tratado nos ambientes escolares, tratar de questões de gênero, do enfrentamento à misoginia, à homofobia e todas as questões aí fundamentais para que as crianças, adolescentes estejam inteiradas, estejam educadas. É claro que cada tipo de faixa etária, o professor tem uma forma, uma didática de tratar dos temas. E junto da educação sexual, nós também precisamos hoje da educação digital. Diferente da nossa época, há mais de 20 anos atrás, quando o principal aparato que nós tínhamos eram as televisões, hoje nós temos o celular, os computadores, as redes sociais, os aplicativos, a inteligência artificial. Então nós temos que ter uma educação também voltada à proteção das crianças e adolescentes, à navegação segura, e que isso tem que começar desde o ensino infantil, até porque hoje quase todas as crianças e adolescentes têm algum tipo de acesso aos meios aí cibernéticos, a esse aparato tecnológico, que às vezes começa até antes dos 6 anos de idade. Então é necessário que desde o ensino infantil, mas principalmente no fundamental e médio, nós tenhamos matérias específicas nos currículos escolares voltados à navegação segura e à proteção de crianças e adolescentes na internet. Essa também é uma questão importante, que é a partir de qual idade é recomendado que essa criança, esse adolescente, tenha acesso a redes sociais. Se a gente olhar para outros países, um precedente que é uma decisão, na verdade, que é inédita no mundo, que foi a Austrália, aprovando uma proibição para redes sociais, né? Aliás, para menores de 16 anos de idade, fazendo uso de redes sociais. Então, entender um pouco qual é o limite ali. Sim, exatamente. A Human Rights Watch, que é uma entidade de direitos humanos que atua no mundo todo, ela chegou até a denunciar a utilização, né, dessas fotos que nós muitas vezes tiramos no ambiente privado, acabaram sendo utilizadas na inteligência artificial. Então são muitas vezes fotos que até estão lá no nosso álbum de fotografias do celular, ou às vezes a gente posta no Stories, por exemplo, uma pessoa pode postar o seu filho apenas de cueca, o seu bebê apenas de fralda no Stories, e isso pode ir para uma rede de pornografia infantil na internet, passar a ser consumida, inclusive essa fotografia por pedófilos. Então nós temos um descontrole enorme aí e um perigo muito grande. E além da questão da pornografia, você certamente soube daquelas crianças que morreram nos desafios, né? Teve uma menina recente naqueles desafios do desodorante, criados aí a partir do TikTok, a partir de alguns outros aplicativos, situações de instigação ao suicídio. Nós vimos recentemente várias operações da Polícia Federal com polícias estaduais que chegaram em casas de adolescentes de classe média que passavam o dia todo nos seus quartos, nos computadores, nos celulares, e foi descoberto que eles estavam, junto com adultos, planejando ataques em escolas, ataque a moradores de rua. Um desses moradores de rua ia ser queimado vivo, inclusive. Estão planejando crimes graves, além de golpes, de estelionatos, de tantas outras situações. Então, nós, de fato, precisamos priorizar essa temática nos tempos atuais. Claro que a informática, a internet, ela foi fundamental, inclusive na pandemia, para garantir a educação, a escolarização das nossas crianças e adolescentes. É fundamental para nos comunicarmos com os nossos familiares, amigos, inclusive agora, se não tivesse todo esse aparato, nós não estaríamos conversando aqui nessa forma virtual. Mas, por outro lado, as violações de direitos fundamentais acabaram
se ampliando muito e nós temos hoje um descontrole muito grande. E precisamos que o Estado crie aparatos legais para minimamente protegermos os direitos fundamentais dentro da internet. Nós precisamos de um controle maior, então uma atenção também dos conselhos tutelares, das promotorias da infância e juventude, do Ministério Público do Trabalho, inclusive nesse caso que foi denunciado pelo Felca, o Ítalo tinha lá uma casa onde ele mantinha adolescentes, então tem que se verificar. Mantinha como adolescentes? Não pode se hospedar o filho dos outros sem nenhum tipo de autorização. Ninguém pode manter vários adolescentes numa casa sem um tipo de autorização judicial, sem fiscalização dos conselhos tutelares, da promotoria da infância e juventude, saber se os pais concederam essas autorizações, qual o termo de guarda e responsabilidade e qual a autorização que ele obteve junto com os pais para que esses adolescentes ficassem na casa como se fosse o Big Brother e o tempo todo fazendo gravações. Tem que se verificar se estão matriculados em escolas, se estão tendo atividades culturais, esportivas, de lazer, porque senão a infância acaba sendo totalmente suprimida. Isso vai gerar traumas, vai gerar frustrações, além das estigmatizações decorrentes da exploração sexual infantil. Doutor, só para complementar aqui essa informação da questão da monetização, tem um projeto que está sendo pautado também no Congresso Nacional, porque tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso. Até foi uma denúncia que, uma das principais que o Felca trouxe nesse vídeo dele, né? Um ponto muito importante sobre como tem gente ganhando dinheiro e gerando entretenimento também para a pedofilia. Quero muito agradecer sua presença aqui, doutora Ariel de Castro. Foi um prazer te receber. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gabriela, obrigado a toda a equipe do ICL, principalmente aos telespectadores, sempre à disposição de vocês para tratar de temas que são tão importantes para a nossa sociedade. Maravilha. Obrigado, abraços. Muito obrigada. Aqui um recado final para você que me acompanha no Em Detalhes, que a gente vai ter o Despertar 2025 para você que mora em São Paulo, que está se planejando para vir nesse grande encontro da nossa comunidade do ICL. A gente vai ter 2 dias de transformações, de celebração ao vivo, de discussão de diversos temas nesse evento. Então, ano passado a gente teve mais de 4.000 pessoas. Essa troca foi muito importante e esse ano a gente está planejando ter mais ainda. Então, entra no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, icl.com.br/despertar, para ter acesso a desconto no ingresso, a saber o que vai ter de atração. Tudo isso a gente vai divulgando aos poucos. Logo, logo a gente te conta tudo. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência tem o Rolê ICL e você pode acompanhar o Em Detalhes todos os dias nas plataformas de áudio, tem conteúdo novo. Obrigada e até amanhã. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura. Quem será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt, autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento. O conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora,
a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à Mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à Mancheia.